Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Desde já quero pedir desculpa aos irmãos, que vou ficar com esse monstro aqui na minha frente. Mas em nome de Jesus, o tablet vem para esses momentos. Hoje a gente vai continuar o estudo falando sobre vivendo um estilo de vida que agrada a Deus. E antes de introduzir, o estudo, eu queria falar um pouco sobre o que é um estilo de vida, o que o Google, lá na internet está dizendo sobre o que é o estilo de vida, e aí já vem como a geração Z conhece, que é o lifestyle. A primeira palavra que ele me deu foi lifestyle, que é a tradução de estilo de vida em inglês. E diz assim: um termo que descreve o conjunto de hábitos, valores, atitudes e preferências que definem o modo de viver de uma pessoa ou de um grupo. Ou seja, é tudo aquilo que você escolhe para literalmente viver. São suas preferências, são os seus desejos, são os seus valores, são suas atitudes. Então, tudo isso junto é o nosso estilo de vida. Tudo isso que nós acordamos e temos ali como rotina, isso faz parte do nosso estilo de vida, querendo a gente ou não. Isso vai estar inserido em quem nós somos. Esse conceito abrange as escolhas diárias do consumo, o comportamento, a personalidade, refletindo o que o indivíduo valoriza e busca para a sua vida, podendo ser exemplificado por rotinas alimentares saudáveis, práticas de exercícios, viagens. E aí ele coloca vários hábitos que nós podemos ter, que caracterizam o nosso estilo de vida. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: onde Deus está no nosso estilo de vida? Será que Ele é verdadeiramente o nosso estilo de vida 100%? Ou será que Ele é uma parte do nosso estilo de vida? Ou será que Ele está inserido em todo o nosso estilo de vida? Então, essas perguntas a gente tem que fazer para que a gente possa entender o estudo de hoje e verdadeiramente aquela frase que o nosso apóstolo ele enfatiza muito aqui, que Jesus Cristo é um estilo de vida, possa ser cravado nos nossos corações e mudar a nossa rotina. Porque se eu tenho um estilo de vida que Jesus está inserido nele e eu não tenho mudança, eu acho que eu tenho que rever o meu conceito de: será que realmente Jesus está inserido nisso? Ou será que eu deixei ele à parte para viver esse estilo de vida? Então é isso que a gente vai aprender nessa manhã, amém? Glória a Deus. Entender o modo de ser e viver de Deus é importante para sabermos o que fazer para agradá-lo. Entretanto, cada aspecto da Trindade de Deus é quase incompreensível para nós. É como um mistério. Esse mistério foi revelado aos apóstolos e foi dado à igreja. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre isso como um mistério a ser vivido aos nossos tempos. Por isso, agora estamos diante de um grande desafio: saber como Deus transferiu esse estilo de vida à igreja. Como Deus resolveu esse problema? Deus tomou a mais radical decisão de que, se tem uma notícia, Ele mudou-se com a comunidade perfeita inteira para o meio da raça humana. Esse mistério está claramente revelado naquela declaração de Jesus que se encontra em Mateus 18, 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que me chamou a atenção já nessa introdução é que Deus ele vem com ações. Ele não se move no meio de um ambiente parado. Isso é uma característica da Trindade. A Trindade sempre se moveu para que o mundo existisse, para que tudo existisse, há um movimento. E na sexta-feira eu estava numa conferência de dança na comunidade Batista Shalom, e a Paula ela deu uma palavra e ela falou: se nós vivemos por Ele e a gente está estagnado, a gente não vive verdadeiramente aquilo que é um atributo de Deus, que é um movimento, que é ação. Deus, Ele é ação. E toda vez que a gente está aqui e a gente não reage àquilo que o Senhor tem ministrado sobre esse lugar, ou que a atmosfera muda e nós continuamos estagnados, isso interfere de certa forma, porque o mundo espiritual reconhece que nós não estamos entendendo aquele movimento que o céu está movimentando nesse lugar.
Então, todas as vezes que eu posso não estar entendendo o que pode estar acontecendo aqui, mas eu preciso me mover para que o meu corpo se alinhe com os céus, para que ele entenda. Alguma coisa está acontecendo. E isso faz parte do nosso estilo de vida. Isso a gente precisa entender. E quando nós não entendemos o movimento, a gente pode estar matando o nosso espírito, porque a gente está incompreensível. A gente não consegue mais entender as coisas de Deus. E isso passa a ser loucura, passa a ser estranho. Então, a gente precisa, todos os dias, falar: Senhor, me faz entender as suas movimentações, para que a gente não esteja desalinhado do seu propósito. Continuando. Isso fica mais claro ainda quando Jesus abertamente afirma que nós somos convidados a entrar na comunidade divina que desceu para habitar entre nós. E aí eu anotei aqui algo que caracteriza evidentemente um estilo de vida que agrada a Deus é a ação e a comunhão. Na semana passada, a Isabel também, quando ela falou sobre isso, né, essa é a parte 2 do estudo, ela falou sobre isso, de nós estarmos em comunhão, de nós entendermos também os nossos irmãos, enfim. E o que é mais impressionante, irmãos, é que o Senhor, Ele deseja isso de nós, um estilo de vida que tenha empatia, que a gente consiga ouvir o nosso irmão e falar: cara, eu sinto a dor do meu irmão. Um estilo de vida que, independente do que aconteça na escala, no voluntariado, eu tô ali para servir e, poxa, meu irmão não está servindo há tanto tempo, será que está acontecendo alguma coisa com ele? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Ou será que a gente tem já logo botado o dedo falando: caramba, não cumpre a escala nunca, né? Então, isso faz parte de um estilo de vida que agrada a Deus. Quando nós temos empatia com o nosso irmão. E eu queria que colocasse aí, por favor, João 17, do 21 ao 23. Amém? Eu vou ler o 21 e o 23, os irmãos leem o 22. A palavra de Deus diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a igreja. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus, ele desceu para deixar claro para a gente que a gente precisa se mover em comunhão no meio dos nossos irmãos. E Deus externou essa característica dele de comunhão, trazendo o seu Filho para o mundo, para que a gente reconhecesse isso. Jesus deixa claro que a comunidade divina se moveu para o meio da igreja e nós entramos no estilo de vida de Deus como convidados. Deus sendo um em nós, com o objetivo de sermos um também com Ele. Mas como é possível uma igreja viver esse tipo de vida em conjunto? Como pessoas imperfeitas podem expressar amor, comunhão, dependência, honra, submissão uns aos outros? O apóstolo Paulo revela 3 imagens da igreja em Efésios 2 que respondem essas perguntas. Todas as vezes que a gente vê alguma pessoa falando, né, sobre que se entristeceu com a igreja, que se entristeceu com os irmãos, né? Isso nos deixa triste, é claro, mas a gente precisa entender que aqui é um lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando ser perfeitas, porque existe um Deus perfeito que a gente não conhece, mas a gente entende que Ele é perfeito. Não, a gente não conhece no sentido de ter uma imagem, sabe? Vocês entenderam o que eu falei aqui, gente? De ter uma imagem que representasse Ele. Porque às vezes a gente precisa de algo que a gente precisa ver. A fé num contexto humano é algo assim, loucura, porque é algo que eu não vejo. E se eu não tenho fé, eu não posso crer em Jesus, e nem em Deus, porque são história para algumas pessoas. Para algumas pessoas não é a manifestação de Deus na terra, porque quem é Deus para as pessoas, sabe? Mas quando nós estamos aliançados nessa comunhão, estamos aliançados com Deus, a gente começa a entender. E isso que para as pessoas é loucura, para nós é algo normal.
Porque nós começamos a entender quem é Deus. E... esqueci o que eu estava falando, gente. Desculpa. Voltando para o estudo. O apóstolo Paulo revela 3 imagens da igreja em Efésios 2 que correspondem a essas perguntas. A primeira delas é a vida em conjunto como um corpo. A primeira imagem é do corpo de Cristo. Somos salvos para dentro de um corpo, o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,16. Pode colocar aí para mim? E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então, Paulo aqui deixa claro que nós precisamos estar aliançados como um corpo com Deus. O que acontece quando vivemos em um corpo? Deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver uns para os outros. A figura de um corpo é usada para ilustrar a dependência entre cada órgão, tecido e cada célula. Então, aquele louvor que nós cantamos aqui, que eu preciso de você, você precisa de mim, é totalmente realidade no reino de Deus. Porque se a gente não entender que eu preciso do meu irmão para viver em comunidade com Cristo, a gente não consegue viver a totalidade do evangelho, porque a gente começa a desprezar o nosso irmão. E o reino de Deus não age dessa forma, ele age como um corpo. A palavra de Deus diz que eu não posso falar para o meu olho que eu não preciso dele, ou que eu posso falar para a minha mão, ó, eu não preciso de você. Até o mínimo órgão que a gente acha que não precisa, a gente precisa dele. Porque Deus não colocou algo ali à toa. Ali tem um propósito, ele está ali funcionando. Então, por mais que você ache que você é o menor, que você não tem função nenhuma no reino de Deus, você tem, porque Deus deu um propósito para cada um de nós. Mesmo que seja algo que para nós humanos seja algo pequeno, que para nós como entendimento, né, no natural é pequeno. Mas Deus, ele faz tudo com um propósito. Todas as partes do corpo vivem unidas e trabalham apenas para manterem as suas outras funcionando. Vou repetir isso aqui, que isso é profundo para a gente entender. Todas as partes de um corpo vivem unidas e trabalham apenas para manterem as outras funcionando. Ou seja, um trabalha porque ele precisa trabalhar, senão o outro não trabalha. E assim é o nosso corpo. E assim precisa ser o corpo de Cristo. Eu preciso entender o meu lugar. O apóstolo precisa entender o lugar dele. A Isabel precisa entender o lugar dele. O Renan precisa entender... O evangelista Renan precisa entender o lugar dele. Me vou ler aqui, amigo. Porque eu não posso tirar o lugar que é do Renan. Por quê? Eu preciso dele e ele precisa de mim. Eu preciso da Ju. Eu preciso da terra. Eu preciso de todos nós aqui para que o corpo ele continue em movimento. Porque se eu desprezar uma parte do corpo, ele não está trabalhando de forma correta. E eu preciso entender isso. Por mais que me doa, por mais que o meu ego ele queira falar que eu não preciso de ninguém, que eu não dependo de ninguém. Irmãos, a gente depende sim. E se a gente não entender isso, a gente nunca vai viver o evangelho. Então, a gente, querendo ou não, vai para seu quarto de oração aí e lá fala com Deus. Porque isso é algo que precisa estar enraizado dentro de nós, mesmo eu querendo ou não. Eu não sei se já contei essa experiência aqui, mas aconteceu de uma vez uma situação e algumas pessoas falaram assim, mas Isabel, a pessoa fez isso e você está fazendo isso? E uma pessoa cristã. Eu falei assim, gente, se eu não entender que eu não posso, como posso dizer, que eu não posso lidar com o meu irmão, que a palavra diz que eu tenho que amar, imagina Deus. Porque a representação do amor é quando o amor está dentro de nós. E se eu sei que o amor está dentro de mim, eu não vou lidar com o meu irmão da forma que ele me trata. Porque o estilo de vida de Deus está dentro de mim. Então, se eu entendo que o estilo de vida de Deus está dentro de mim, eu não posso tratar o meu irmão na medida que ele me trata. É claro que a gente não vai viver amores com aquele irmão. A gente não quer isso. Até porque a palavra diz que suportai-vos em amor. Mas a gente precisa todos os dias entender que é por amor. E se Deus me colocou ali para ser líder dessa pessoa, se Deus me colocou ali para servir junto com essa pessoa, eu preciso suportar em amor, por mais que aquela pessoa também precise ser tratada. Então, como ela pode ser tratada? Através de mim.
A minha mudança, eu não tratando ela da forma que ela me trata, é um estilo de vida que agrada a Deus, porque isso é comunhão. E ali a gente vai tratar a pessoa. E uma vez aconteceu da pessoa me questionar, falar assim, eu te trato assim e você me trata diferente. Por quê? Aí eu falei, porque eu tô aprendendo, porque isso é um exercício diário, a não tratar as pessoas da forma que elas me tratam. Porque eu não tô mostrando uma identidade de serva, de filha de Deus. Então as pessoas precisam ver em nós aquilo que elas não estão vendo lá no mundo. E infelizmente, algumas vezes a gente tem se comportado como pessoas de lá de fora. A gente tem achado estranho comportamentos aqui de dentro e achado normal comportamentos de lá de fora. Então amar o próximo como a nós mesmos tem que ser algo da nossa identidade. Amém? Amar com o amor de Deus, isso aí. Amor ágape. Isso aí, o amor sacrificial. Tem um estudo de célula que é muito bom que fala sobre isso. Não sei quantos já tiveram esse estudo. Exatamente. Isso que o apóstolo falou é muita verdade. Eu tenho que amar e pronto. Independente do que aconteceu, a gente tem que amar aquela pessoa. Amém? 1 Coríntios 12, do 20 ao 27. Também vou pedir ajuda dos irmãos. E aí eu quero que vocês leiam os ímpares e eu leio os pares. Amém? 1, 2, 3, a igreja. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra. Meu Deus. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Gente, esse texto aqui é cirúrgico. A gente pode acabar com ele aqui, eu não preciso nem explicar, porque ele está falando em questão de dependência. O corpo, ele depende de cada membro para que ele funcione. Eu lembro quando eu tive furúnculo no braço, eu tive aqui, perto do cotovelo. Gente, eu não conseguia mexer esse lado meu. Para você entender que o corpo todo sente. Porque algo pequeno que a gente achava, tipo, algo pequeno aqui. A gente sabe que furúnculo não é algo muito pequeno, né? Mas algo que a gente achava que não iria interferir. Ele conseguiu paralisar um lado do meu corpo porque eu não conseguia me mexer. Meu braço ficava assim. E eu falei, meu Deus, como algo tão pequeno pode interferir no meu corpo inteiro. Olha isso, gente. Se a gente não entende o nosso papel, por mais que seja, como a palavra diz, um membro que a gente não acha tão honroso assim, ele é totalmente necessário. Totalmente necessário. Então, precisamos entender a nossa função dentro do corpo para que a gente consiga caminhar com o corpo. É como uma engrenagem. Uma engrenagem, ela depende de todas aquelas outras, né? Para ficar girando ali. A gente já viu foto de engrenagem, gente? Aqueles vídeos de engrenagem, tem uma grande, uma pequena. Se uma andar, todas andam junto. E se uma parar, todas param. Porque assim é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar alinhado com o nosso irmão, para que se ele parar, a gente veja, tem alguma coisa de errado, eu preciso ajudar ele. E a gente vai e ajuda ele. Isso faz parte do estilo de vida que agrada a Deus. Comunhão. O modo de vida que agrada a Deus pode ser ilustrado com o modo de vida de um corpo, cujas características são amor, comunhão, honra, dependência e submissão ao corpo, que é Cristo. Agora devemos entender que Cristo é a cabeça desse corpo. E em Efésios 1, 22 diz, também Deus
sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Jesus, para que seja o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Efésios 5:23. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o mesmo salvador do corpo. Colossenses 1:18 também diz assim: ele, Jesus, calma aí. Ele, Jesus, também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses 1:18 diz isso. E para finalizar, Colossenses 2:19. E não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo suprido e organizado pelas juntas e ligamentos vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Esse texto aqui tem algo que é muito importante para que a gente entenda. Não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo é suprido e organizado. Sem o cabeça, que é Jesus, há desordem e a gente fica desnutrido. Então, a gente tem que ver o oposto disso, ou seja, eu preciso depender do cabeça, que é Jesus, porque sem ele eu não sou nada. Aquele louvor que está muito famoso, né? Que minha unha não é nada, é literalmente isso, gente. Não é nada se nós não entendermos que o cabeça é Jesus e que minha vida, meu estilo de vida está centrado nele, que eu preciso me mover por ele, há algo de errado. E se a gente não entender que nós não somos nada, ele não tem lugar na nossa vida, porque nós, seres humanos, já temos a tendência de achar que nós somos autossuficientes, que nós vamos dar conta de tudo, que sem a presença de Deus, isso aqui dá para mim fazer e depois eu coloco, né? Deus no meio. A gente não procura o reino de justiça do Senhor e a gente vê que as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente quer com as nossas próprias mãos acrescentar as coisas e depois a gente lembra que Deus, ele pode entrar no nosso meio e fazer alguma coisa. Porque a gente é muito limitado quando a gente não entende a característica de quem é Deus. A gente esquece que ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Por quê? Às vezes não é nem de maldade, gente. Às vezes a nossa situação natural nos faz esquecer dessa característica de Deus. E faz querer tomar decisões sem que ele esteja ali, sabe? Intervindo naquela decisão. Porque é o nosso racional que quer entrar ali no nosso meio. Então a gente precisa voltar, dar um passo para trás e falar: Senhor, eu te entrego isso. Essa situação da minha vida está totalmente desalinhada, mas a tua palavra diz que se eu te colocar como primeiro, as demais coisas elas vão ser acrescentadas na minha vida. Isso é entender que Deus, ele é dono de tudo. E que se eu quiser dar um passo para frente que não esteja na vontade de Deus, eu vou retroceder milhões de passos. Porque eu tomei uma decisão que pode ser uma decisão que não é uma decisão certa naquele momento. E esses dias às vezes me dá umas crises assim, e eu fico: Senhor, qual que é o próximo passo? Eu não sei o que eu faço, o que eu preciso fazer. Gente, eu tenho tanto medo de dar um passo e ter que retroceder milhares, sabe? Eu já fico cansada só de pensar. Aí eu fico: Senhor, então me mostra logo aí, por favor, o que eu tenho que fazer aqui, porque eu não quero, não. Eu vou dar um passo, assim, eu vou lá e... Não era pra ir, não, Isabel. Você não me perguntou antes, então eu tô perguntando tudo agora. Então, pelo amor de Deus, Senhor, me fala aí. Gente, é sério. Se a gente não entender que a gente precisa depender do Senhor, a gente vai ter que voltar 1000 passos atrás, porque a gente tomou uma decisão errada sem falar com o Senhor. Olha isso, gente, meu Deus. E eu sou uma pessoa prática, gente. Então, Senhor, já me fala aí o que eu tenho que fazer. Me fala aí qual que vai ser o meu próximo passo, porque nós precisamos viver na dependência do Senhor. Amém? O nosso crescimento depende exclusivamente de ter Jesus como principal. Por isso, precisamos entender os comandos orientados pelo cabeça, que é o Senhor, custe o que custar. Às vezes, gente, Deus vai pedir algo de nós, vai ser talvez o nosso Isaac, mas a gente precisa entender que, às vezes, Ele não quer literalmente aquilo de nós, mas Ele quer ver o nosso coração. Ele pode requerer, sim, o nosso Isaac, ou aquilo que até mesmo Ele nos deu a oportunidade de ter, e Ele requerer isso de nós. Ele pode fazer isso. Mas, quando nós entendemos que é por um bem maior que o nosso Pai, Ele faz isso, a gente muda a nossa mente para viver
o estilo de vida que agrada a Deus, que é um estilo de vida de obediência também. O efeito da vida em comunhão na Trindade é gerado em nós um espírito de dependência mútua uns com os outros. Ninguém mais vive para si. No corpo, o problema do pé dói na perna. É o que eu falei do meu braço. O negócio era aqui, doeu o meu lado inteiro. Ninguém mais vive para si. E a alegria do ouvido faz o pé dançar. O choro de um entristece a todos. A alegria de um faz todos comemorarem. O diabo odeia o corpo de Cristo e ele foge do corpo porque junto com ele vem a cabeça. Cristo, o cabeça da igreja, esmaga a cabeça da serpente. Então, como nós temos sido como igreja lá na sua célula? Como é que você tem sido lá na sua célula? Você tem vivido em comunhão com as suas irmãs? Ou você só vive em comunhão com aquelas que você já tem proximidade? Sabe, não é a gente, como eu falei, a gente viver de falsidade, não é nada disso. É a gente respeitar e entender que às vezes o irmão estava num dia ruim e a gente precisa entender isso também, porque pode ser a gente alguma vez. Alguns outros irmãos também vão precisar entender a gente. E isso faz parte de um estilo de vida que agrada a Deus. O segundo ponto é a vida em conjunto como família de Deus. Continuando a carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo nos dá uma figura da igreja como comunidade em conjunto. Efésios 2,19. Pode colocar aí para mim? Efésios 2,19. Não lembro se eu passei esse para você. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, dos santos e da família de Deus. Então, nós fazemos parte da família de Deus. Aqui, essa tradução, que não está marcada aqui no estudo, está dizendo que nós somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós estamos aqui de passagem. Quando entramos na comunidade perfeita, somos transformados em família de Deus. A Bíblia nos revela como funciona a família de Deus. E está lá em 2 Coríntios 6,18. Serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A vida em família possui uma autoridade perfeita na pessoa do Pai. Cada pessoa da família possui essa identidade centrada no DNA paterno. Reflete isso na obediência ao Pai e na honra aos cuidados uns para com os outros. A família de Deus também tem um código de ética que rege o comportamento e a vida de cada pessoa. 1 João 3, 9, 10. Pode colocar aí para mim? Vocês podem ler o 10, por favor? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A igreja? Meu Deus. Forte, hein? Gente, a justiça não é justiça com as nossas próprias mãos, não, tá? Em nome de Jesus. Não vai ler esse texto aqui, vai tirar conclusões precipitadas, pelo amor de Deus. Não vai fazer justiça com a tua mão, não. O negócio fica ruim. Pede intervenção divina. Em nome de Jesus. Não age com o seu próprio entendimento, não. Isso é um código de ética, como diz aqui no estudo, de alguém que tem o seu comportamento regido pela palavra. A gente precisa amar o nosso irmão. E aqui, no final do texto, fala: aquele que não ama o seu irmão mostra que não está na família de Deus. Ou seja, um bastardo, talvez? Com certeza, hein? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos filhos bastardos. Filhos que não cumprem a vontade do seu pai. Isso, gente, é todos os dias, tá? Isso não é algo utópico, que é difícil de ser vivido, não. Que é algo só na imaginação, não. Se a gente tem como viver, mas lutando com a nossa carne dia após dia, porque não é fácil. A gente, às vezes, quer realmente bater de frente ali e falar, não, eu vou resolver, eu vou fazer, mas isso não faz parte de um estilo de vida que agrada a Deus. Isso é a gente colocar o nosso temperamento, tudo nosso, na frente de quem é o Senhor. Mas todos os nossos temperamentos, comportamentos, eles são e podem ser limitados ali pelo Senhor. Os nossos divertidamente, eles não têm totalmente controle daquela cabine igual tem no filme, não. É o Senhor que está ali e Ele dá os comandos certos quando nós entendemos que Ele precisa comandar.
Uma coisa que eu falava muito na célula é que Deus, ele é muito educado. Ele não vai botar a mão onde você falar assim, ó, não pode. Aí você não pode colocar a mão, tá? Aqui, senhor, aqui tem todo esse espaço. Você só pode vir até aqui. Daqui para lá, não pode. E ele vai entender isso. Ele vai agir porque nós temos o entendimento de quem é o Senhor na nossa vida e o que ele pode fazer. Se eu que tenho entendimento vou limitar o poder de Deus, então ele vai falar, então tá bom. Então você vai deixar de desfrutar outras coisas mais. E a mesma coisa a questão dos nossos comportamentos, atitudes, enfim. Se a gente limita o Senhor, Senhor, não, isso aqui, mas eu sou uma pessoa estressada, tá? Isso aqui não vai mudar em mim não, porque eu sou assim. Então a gente está indo contra a palavra de Deus, irmãos. A gente está dizendo, Senhor, o Senhor não me mudou completamente não, porque a palavra diz que Ele nos muda de nascermos de novo. Nós temos uma pessoa nova. Então, todas as vezes que eu limito o poder de Deus a um comportamento meu, eu estou indo contra a palavra. Eu preciso dizer, Senhor, isso aqui não faz parte de mim mais. Eu não quero viver isso mais. É difícil porque o nosso cotidiano, as nossas vivências vai nos fazendo ser quem nós somos. Então, isso pode estar vindo de muito tempo atrás, mas quando nós entendemos que Deus é um Deus atemporal e Ele pode mudar uma situação que aconteceu anos atrás, o nosso comportamento muda. E nós precisamos fazer isso porque nós somos cartas vivas do Senhor. Se a gente não colocar diante de Deus as nossas dificuldades, a gente nunca vai ter uma vida totalmente transformada pelo Senhor, porque a gente limita o poder de Deus na nossa vida. Que nós viemos entender isso em nome de Jesus. Um minutinho. Esse código é baseado na santidade e no amor. Cada um deve amar o outro e viver longe do pecado. Além disso, a família de Deus também tem como princípio a edificação de uns aos outros. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Isso sem falar em outros comportamentos básicos que esperamos de uma família, como sustento, cuidado, disciplina, valorização, diálogo, perdão. Isso faz tudo parte de uma família. Nós precisamos ter essas características para que a gente ajude um ao outro a viver em comunidade com o Senhor. Tudo isso adotamos para a nossa vida quando decidimos agradar a Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus totalmente para entender todas essas características que eu preciso colocar em prática. Terceiro e último, a vida em conjunto como templo para Deus. A terceira imagem da igreja, ainda no capítulo 2 de Efésios, é a de ser templo do Espírito Santo. Paulo escreve, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para serdes templo do Espírito Santo. A questão aqui chega com uma figura que parece ser diferente das outras duas anteriores. O corpo é uma figura de união e cooperação. A família também nos lembra a uma coisa, unidade e cuidado. Mas e o templo? À primeira vista, um templo não representa uma vida em conjunto, um estilo de vida uns aos outros, uma unidade com o que acontece na Trindade. Mas acontece quando olhamos mais de perto esse texto que possui uma palavra reveladora, que está dizendo juntamente. Aí. Como uma pessoa é o templo de Deus juntamente com outras. Examinando esse texto, vemos que essa figura que mais retrata a união entre os discípulos de Jesus. A carta de Paulo aos Efésios nos dá detalhes desse templo. E a continuação do texto vai nos mostrar essa ideia de que a vida em conjunto na figura de um templo para Deus, que está em Efésios 2, do 20 ao 22. Pode colocar aí também? Amém? Vocês podem ler o 21, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Pode ler.
no qual também vós juntamente sois edificados para a moradia de Deus no Espírito. Aqui, a gente já passa por uma questão, a gente está falando aqui de comunhão e tudo mais, a gente fala de questão de edificar. Onde nós estamos edificando a nossa casa? Porque se a gente não edifica a nossa casa sobre a pedra, que é o Senhor, aquele que vai nos dar sustento para todos esses anos, há algo de errado. A gente vai achar que esse tijolinho precisa estar aqui, aquele lá precisa lá, mas não, a gente precisa de auxílio da nossa pedra angular para saber onde nós devemos nos encaixar. Porque se a gente, imagina, fazer uma obra toda torta aí, né, o Zezinho? Fazer uma obra toda torta aí, imagina. Botar um tijolo para cá, um tijolo para lá, vai dar alguma coisa errada, né? Ainda mais se não tem uma fundação bem estruturada. Então, nós precisamos nos fundamentar e entender que o dono dessa construção, dessa grande construção que é a igreja, é o Senhor. E sem Ele, o nosso templo, ele fica desajustado, ele fica desorganizado. Por quê? Ele não é o principal. Ele não é aquele que vai nos dar estabilidade, estrutura. E a gente precisa entender isso, que é o Senhor que nos dá essa estrutura para nós vivermos em comunidade. A gente achar que no nosso próprio entendimento a gente vai conseguir edificar um templo para o Senhor é impossível, porque Ele precisa ser o principal. Ele não sendo o principal, a gente não consegue viver esse estilo de vida de comunhão de jeito nenhum. A igreja que temos aqui é de que cada discípulo é uma pedra viva e todos são colocados uns aos outros para edificarem um templo, para habitarem o Senhor. Para habitar o Senhor, perdão. Essa construção é feita por nós, que somos os edificadores, mas também somos as pedras. Nós também recolhemos outras pedras que também irão ser salvas para serem colocadas junto a nós, para o crescimento desse templo. O apóstolo Pedro teve uma revelação especial sobre essa figura do templo. Ele também entendeu que cada um de nós é uma pedra usada na construção do templo para o Senhor habitar. 1 Pedro 2:5. Vocês são pedras vivas de construção para Deus, utilizadas na edificação da sua casa, para que vocês sejam sacerdotes santos com o objetivo de oferecer a Deus sacrifícios espirituais, dos quais Ele se agrada. E vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus, ou seja, porque nós estamos alicerçados a uma pedra que nos dá estrutura. Nós somos pedras vivas. Nós somos também os sacerdotes do templo. Aqueles que trazem o sacrifício, que são o sacrifício vivo que agrada ao Senhor. A propósito, não foi à toa que Jesus disse a Pedro em Mateus 16:18. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Assim como nós, Pedro era uma pedra viva para Deus utilizar na construção da igreja. Nesse trecho, Jesus estava revelando a Pedro a figura de um templo, para que Pedro entendesse como funcionaria a vida da igreja. Vamos observar outros textos. Aqui tem mais um texto para a gente ler. 1 Coríntios 3:16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Outra palavra também em Apocalipse. Apocalipse 13:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sempre evidenciando na palavra de Deus comunhão. Deus deseja morar dentro de nós e faz de nós uma casa para Ele. Somos um templo onde, com a sua vida em conjunto e com o seu estilo de vida, uns aos outros quer habitar. Resumindo, Deus deseja habitar no templo que se forma quando nós, pedras vivas, ficamos unidos uns aos outros e principalmente a Ele em uma vida em conjunto. Não tem como nós vivemos em comunhão sem ter o principal, o primordial que traz a comunhão a nós, que é o Senhor. O louvor pode subir. Que nós venhamos entender, irmãos, que nós precisamos viver em comunhão, que esse é o estilo de vida que agrada ao Senhor. E para finalizar, Deus desejou transmitir seu estilo de vida para a sua igreja. Ele utilizou algumas figuras para que nós entendêssemos como iria funcionar esse estilo de vida.
Cada pessoa salva, que verdadeiramente deseja viver para agradar a Deus, terá o prazer de viver como o corpo de Cristo, agir como a família de Deus e formar em conjunto discípulos para que possam edificar o templo. É isso que Deus deseja, um estilo de vida que agrada a Ele. E para Ele, nada substitui um estilo de vida que é o estilo de vida uns aos outros, que eu entendo o meu irmão, que eu tenho empatia pelo meu irmão. Cada filho de Deus precisa do corpo de Cristo e deve agir em cooperação para... Calma aí, me perdi. Cada filho de Deus precisa do corpo de Cristo e deve agir em cooperação como um membro do seu corpo. Cada um de nós precisa do cuidado da família de Deus e precisa cuidar um dos outros. Cada discípulo de Jesus precisa ser uma pedra viva na construção do templo e também precisa estar unido a outras pedras, recolhendo mais pedras para o crescimento da igreja. Gente, é uma eterna construção. É uma eterna construção. Nós precisamos edificar os nossos irmãos para que esse templo seja um lugar de habitação para o Senhor, mas nós precisamos recolher alguns tijolos que estão lá fora, que também vão edificar esse templo, amém? Esse foi o estudo dessa manhã, eu agradeço a minha oportunidade. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.